Pessoal, então sejam muito bem-vindos novamente. Agora nós começaremos a falar sobre critérios de avaliação do ativo, um assunto dentro deste assunto que é a conta, que é estoques, tá? Nós não vamos falar agora sobre operações com mercadorias, nós não aprofundaremos tanto nos detalhes sobre tributos, operações comerciais, etc., porque isso nós falaremos quando nós estudarmos a aula específica de estoques, de escrituração de operações típicas. Aí lá nós falaremos sobre PEPs, UEPs, custo médio, ponderado, mercadorias, inventário periódico, inventário permanente, etc. e tal. Agora a gente vai falar um conceito geral sobre estoque, sobre o CPC 16 e sobre como está previsto na Lei 6.404, mas não se enganem porque isso também cai muito em prova, tá? Cai muito. Então vamos embora. Vamos seguir a nossa vida. Primeira coisa, estoques. Estoque, pessoal, estoque está previsto lá no CPC 16. CPC 16 trata sobre estoque, é um pronunciamento muito cobrado em prova. Por exemplo, a prova da Fundação Brasileira de Contabilidade, que foi do exame de suficiência, cobrou, das 50 questões, cobrou umas 10 praticamente de estoques nesse último exame. Isso aqui cai em todos os concursos. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que é estoque. Estoque são mercadorias que você tem para venda, são mercadorias que você tem para consumo, são mercadorias que você tem lá para uso, são mercadorias que você, matéria-prima que você utiliza na produção, material, suprimento, tudo isso é estoque, tá? O estoque, ele é muito bem utilizado na contabilidade de custos. A contabilidade de custos é uma contabilidade que se destina a apurar os custos da produção, e o estoque ele é muito bem apurado lá na contabilidade de custos. Mas aqui na nossa contabilidade a gente vai falar também muitas coisas que caem em prova. Então a primeira coisa que você tem que saber é a definição de estoque segundo o CPC 16. Segundo o CPC 16, estoques são ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para a venda, ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Então vamos lá, essa é a definição do CPC 16. Fala exatamente isso. Fala só, estoque é mantido para a venda no curso normal dos negócios. Beleza. Mercadoria para revenda. Em processo de produção para a venda. Ou seja, matéria-prima, né? Matéria-prima aqui principalmente. O que mais? Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Tá, pessoal? Então isso aqui é uma definição básica que é um pouco até intuitiva lá na sua prova. Agora, o item mais importante para a sua prova aí de contabilidade geral é o item 9 do pronunciamento contábil, que trata sobre o critério de mensuração do estoque. O item 9 do CPC 16, ele fala o seguinte: os estoques objeto deste pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Pessoal, então é o seguinte. Então a avaliação do estoque é o seguinte, a mensuração inicial ela é feita ao custo. Show! E posteriormente, a mensuração subsequente
ela se dá da seguinte maneira, a regra geral é essa. O estoque ele vai ficar avaliado pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Dos dois, o menor. Então, quando chegar lá no final do exercício social, o que vai acontecer? Chegou lá, você comprou um estoque por 100. Esse estoque vai ficar avaliado por 100 lá no seu balanço, tá? Ok. E aí, passou o exercício social, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma avaliação desse estoque. E aí você vai pensar o seguinte, bom, esse estoque está avaliado por 100. Agora, qual que é o valor de mercado desse estoque? O valor de mercado específico para a minha empresa. A gente falou que o valor realizável, ele é um valor de mercado, ele é uma espécie de valor de mercado, mas é uma espécie de valor de mercado específico para a empresa. A gente falou, quando a gente começar a falar sobre critérios de avaliações do ativo, que o valor realizável líquido, que o valor realizável ele é o quê? Qual que é a palavra-chave? Venda de forma ordenada. Então, o valor realizável líquido é o quanto eu tenho uma empresa, o quanto eu empresa, quanto eu entidade, o quanto eu sociedade, vou conseguir vender aquela mercadoria no mercado. Se eu tenho ela registrada por 100, e eu só vou conseguir vendê-la por 80, subtraídas as despesas de vendas, então vejam, se a minha mercadoria está registrada a 100, mas eu não vou conseguir recuperar esse 100, porque eu só vou conseguir vender isso por 80, então eu não posso deixar minha mercadoria registrada ali por 100. Porque o ativo, a gente pressupõe que um dos conceitos do ativo que está previsto lá no CPC 00 é o quê? Que o ativo tem que gerar benefícios econômicos futuros. E se você tem uma mercadoria registrada a 100 e você só vai vender por 80, não está gerando benefício econômico futuro. Isso antes tinha um princípio que tratava sobre esse assunto, que era o quê? Que era o princípio da prudência. A prudência até chegou a estar no CPC 00 uma época, só que ela foi retirada, tá? Mas, de certa maneira, você ainda deve utilizá-la com uma certa precaução, porque isso é o que está no CPC 16. Custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então, se você não vai recuperar, é aquilo. Tá bom? Entendido, pessoal? Entendido esse ponto? Isso não pode ser confundido. Você não pode sonhar, em hipótese alguma, errar isso na sua prova. Todas as bancas cobram esse assunto. Ok? Combinado? Então, vamos embora. O que mais? Vejam, o item 8 fala: os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por um varejista para revenda, ou terrenos e outros imóveis para revenda. Os estoques também compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade. Incluem matéria-primas e materiais, aguardando a utilização no processo de produção, tais como componentes, embalagens e material de consumo. No caso do prestador de serviço, os estoques devem incluir o custo do serviço, tal como no descrito no item 19, para o qual a entidade ainda não tenha reconhecido a respectiva receita. Tá bom, galera? Então, isso aqui é o que a gente acabou de falar. Isso é o que está no CPC 16. Que vai incluir mercadoria para revenda, terrenos e imóveis para revenda, né? Produtos acabados, produtos em produção, matérias-primas, materiais, componentes, embalagens, etc. E tal. E o pronunciamento fala também do estoque de prestação de serviço.
Tá beleza? Então vamos embora. O que mais que eu tenho que saber, Gabriel? Olha só. Outro ponto muito importante é o seguinte. O que deve ser incluído no custo do estoque? Quando a gente compra o estoque, ele é avaliado, como eu disse, pelo custo de aquisição. Só que você incorre em uma série de gastos para trazer esse estoque para a sua empresa, para trazer esse estoque para dentro do seu galpão, do seu armazém, ou para armazenar isso em outro lugar. Você tem uma série de gastos com seguro, com frete, com tributos, etc. e tal. E como que você vai classificar isso? Quais são os gastos que você deve computar e quais são os gastos que você não deve computar? Isso está lá no CPC 16, e o CPC 16 ele fala o seguinte, ele diz assim, o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Vejam só, o valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Beleza. E aí o item 11 diz o seguinte, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco, bem como os custos de transporte, seguro, frete, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Os contos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então aqui é aquela tabela clássica que nós devemos fazer, que é o seguinte, que não tem espaço porque eu não deixei espaço para fazer. Olha só, aqui a tabela é o seguinte. Então, vamos fazer uma tabela aqui, uma tabela resumo sobre estoque. Custo do estoque inclui todos os custos de aquisição e transformação, né? Transformação, se você compra uma matéria-prima e vai transformá-la, por exemplo, em produto acabado. O que mais? Bem como os outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Beleza. Esse aqui é o primeiro ponto. Agora, o que entra no custo do estoque? Vejam só.
que entra no custo do estoque? Entra preço de compra, obviamente, quanto você pagou pelo estoque. O que mais? Impostos de importação. E outros. Né? Esses outros são os tributos não recuperáveis. Os tributos recuperáveis, eles não entram. Que mais? Custo de transporte, seguro, manuseio. E outros diretamente atribuíveis. Beleza. O que mais que não entra, pessoal? O desconto incondicional não entra no custo. O que é o desconto incondicional ou comercial? É aquele desconto que é concedido na hora da negociação. O desconto incondicional ou desconto comercial é aquele que é concedido na hora da negociação. E ele não entra no custo. O que mais? O frete, o transporte, se for por conta, se for por ônus do vendedor, ele também não entra. O que mais? Os abatimentos também, né? O abatimento você vai ter que abater também. Posteriormente, mais vai. Tá bom? Agora, pontos importantes. Vamos lá. Se o transporte é feito pelo próprio vendedor ou por uma transportadora, não faz diferença contabilmente. O tratamento é o mesmo. Se quem pagou é o comprador, vai para o custo do estoque. Se quem pagou é o vendedor, não é despesa sua. É uma despesa, né, de venda lá do vendedor, não tem nada a ver com você. Não faz diferença. O que mais? Além disso, transporte e frete dá na mesma, tá, galera? Para contabilidade, nas questões de contabilidade, sim, mas para a legislação do tributário isso é bem diferente. O que mais?
Se o frete, se eu estou tendo um gasto com frete, por exemplo, frete para o comprador, o frete sobre compra, ele é custo da mercadoria. Ou seja, quando eu compro uma mercadoria e eu estou pagando frete dessa mercadoria, ele é um custo que vai ser somado lá no custo da mercadoria. Agora, o frete sobre venda, ele é uma despesa de venda. É distinto. Tá bom? É distinto. O que mais? Outro ponto importante. O gasto com armazenagem. Isso aqui eu tudo coloquei essas dicas no meu Instagram, tá, galera? Tem lá no Instagram, no nosso Instagram, Contabilidade Facilitada. O gasto com armazenagem. Se você tem um gasto com armazenagem de matéria-prima, isso é um custo. Porque é um gasto necessário para transformar a sua matéria-prima, para fazer a produção. Então, quando você tem um gasto de armazenagem com matéria-prima, então é um custo. Agora, se você tem um gasto de armazenagem com mercadoria acabada, ou mercadoria para revenda, aí é uma despesa. É importante ter esse discernimento. Tá? Tá, eu tenho gasto, Gabriel, de armazenagem com matéria-prima. Custo. Você vai somar no custo de produção lá da sua mercadoria. Agora, se essa mercadoria já está acabada, aí isso não é um gasto necessário da sua produção, tá? Você vai colocar como uma despesa. Beleza, pessoal? O que mais? Então esse ponto é muito, muito, muito importante. Vamos dar uma olhada. Olha só. CESP Finanças e Controle 2015. O valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Certo ou errado, galera? Esse item ele está correto. Correto. Tá bom? Pessoal, apenas falar uma coisa aqui para vocês é o seguinte, vou aprofundar um pouco. A maioria de vocês está estudando para a área contábil, né? Então, todos estão, muitos para auditor, outros vão fazer outros concursos de tribunal de contas, mas estão estudando contabilidade de modo geral. Então, o que acontece? Olha só, prestem atenção. Esse ponto é um pouco mais aprofundado, é o seguinte. A lei geral do ICMS é uma lei que é a lei chamada Lei Candir, que é a lei complementar 87/96, né? O ICMS, ele é um tributo que está previsto lá na Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º. E lá fala que uma lei complementar vai definir normas gerais, etc. e tal. E essa lei é a Lei Complementar 87/96, que é a chamada Lei Candir.
E aí, a Lei Candir, ela trata da base de cálculo, né? Porque quando a gente estuda no direito tributário, a gente sabe que cabe à lei complementar definir a base de cálculo para os impostos. E aí, o que acontece? A Lei Candir, ela fala o seguinte, fala assim, não, na verdade eu não vou falar isso agora. Mudando de assunto, voltando. O ICMS é o quê? O ICMS, para quem não sabe, é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Então vejam, quando você compra uma mercadoria e você faz um transporte intermunicipal, você deve um ICMS não somente porque você está comprando a mercadoria. Há um fato gerador do ICMS também no transporte. Por quê? O transporte intermunicipal, o transporte interestadual, ele é fato gerador do ICMS. O que é fato gerador, Gabriel? Fato gerador é uma coisa que acontece que gera uma obrigação, né? É uma subsunção do fato à norma. Por exemplo, o ICMS ele incide sobre circulação de mercadoria. Então, quando eu circulo mercadoria, há um fato gerador do ICMS. Tá, beleza. Só que o que eu quero dizer? Vejam, o ICMS ele incide tanto sobre a circulação de mercadoria, como sobre o transporte intermunicipal e interestadual. Beleza. Então, ok. Só que o frete, tá? O artigo 13 da Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, ele fala o seguinte, que o frete, ele está incluso na base de cálculo do ICMS. Então vejam, por exemplo, eu comprei uma mercadoria, eu tô lá de Campos, eu tô no Rio. É intermunicipal. Campos, Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, capital, é um transporte intermunicipal. Só que vejam, é o que eu digo, para a legislação do ICMS, há uma diferença de transporte intermunicipal e de frete. Se eu comprei nas Casas Bahia, por exemplo, e as próprias Casas Bahia se encarregam de entregar a mercadoria, nesse caso ela não está prestando, ela não é uma transportadora. Ela está pegando a sua própria frota para entregar essas mercadorias. Nesse caso, é considerado frete e vai entrar na base de cálculo do ICMS e que vai incidir sobre a mercadoria. Agora, por exemplo, se eu vou fazer uma mudança, fui removido do Rio de Janeiro e vou parar lá não sei aonde. E aí, vou fazer uma mudança e contrato uma transportadora. Nesse caso, não é frete. Nesse caso, ela está fazendo um transporte, um serviço de transporte intermunicipal. E aí vai ser calculado o ICMS sobre o transporte. Entenderam a diferença, pessoal? Conseguiram entender? Então, quando a empresa, é o que eu falo, para as questões de contabilidade da sua prova, não faz diferença. Frete, gasto com transporte, etc. Você vai colocar no custo lá, se você arcou com aquilo, vai colocar no custo de qualquer maneira. Estão entendendo? Sim ou não? Vai colocar isso no custo de qualquer maneira. Agora, para provas de legislação, para provas de contabilidade, para provas de direito tributário, para provas que sejam mais específicas, aí você tem que saber discernir. Você tem que saber discernir o quê? O frete do transporte. Porque o frete é quando ele é realizado pela empresa. Eu comprei ali, eu vou entregar eu mesmo, estou fazendo um frete. Eu, Gabriel, que eu vendi meu cachorro aqui, Pitoco, vou entregar ele lá em Duque de Caxias. Cobrei R$100 de frete. Vou ter que cobrar, vou ter que incluir esses R$100 aí na base de cálculo do ICMS sobre a mercadoria. Agora, se eu não estou vendendo nada, mas eu vou fazer um transporte, aí é outro tipo de ICMS, que é o ICMS que incide sobre a prestação de serviço de transporte. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim? Beleza, então vamos seguir. Só um adendo aí. Que é difícil compreender essa nuance, mas é uma coisa que a gente usa bastante no nosso trabalho. Tá bom? O que mais?
Vamos embora. Então, sobre esse assunto que nós estamos falando, vamos ver como que isso é cobrado em prova. Nós vamos resolver questões da FCC, essa questão da FCC para exemplificar. Depois vamos buscar uma questãozinha lá da ESAF, que é uma questão interessante para a gente fazer. A questão diz o seguinte, olha só. Concurso do ICMS Rio 2014, tá? Cargo que eu exerço. Só 24 aprovados das 50 vagas. Prova dificílima. O ICMS Rio sempre foi uma das provas mais difíceis da área fiscal, né? Então vamos lá. A companhia comerciante adquiriu em 1/7 de 2013 mercadorias para serem revendidas. As mercadorias foram adquiridas à vista por 150 mil, sendo que neste valor estavam inclusos os tributos recuperáveis de 22 mil e os tributos não recuperáveis de 15 mil. Adicionalmente, a companhia comerciante contratou e pagou frete seguro para transporte das mercadorias adquiridas até a empresa no valor de R$ 5.000, sendo que neste valor estavam inclusos os tributos recuperáveis de 600. Em 31/7 de 2013, a companhia comerciante revendeu todas essas mercadorias por 300 mil. Sobre o valor de venda, houve incidência de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço, no valor de R$ 45.000 e pagamento de comissão para os vendedores no valor de R$ 9.000. Com base nessas informações, o valor do lucro bruto apurado pela companhia comerciante no mês de julho de 2013 foi... Então aqui é o seguinte, você vai ter de se lembrar daquelas informações que nós passamos lá naquela tabelinha, que diz... Primeiro, nós incluímos o valor da compra, que é a compra bruta, que foi no valor de 150 mil. Ok. Nesse valor, ou seja, dentro dos 150 mil reais, estavam inclusos tributos recuperáveis de 22 mil e tributos não recuperáveis de 15 mil. Pessoal, quais são os tributos que não fazem parte do meu custo de aquisição? São os tributos recuperáveis. Então, os tributos recuperáveis, eu tenho que tirar do custo de aquisição, porque eles vão ser recuperados, eu vou ter direito de compensar junto ao fisco. Eu tenho que tratá-los em uma conta separada, que é uma conta chamada tributos a recuperar, que é uma conta de direito no ativo. Tá? O que mais? Beleza, então aqui esse primeiro parágrafo já morreu, trabalhamos todo. Ela pagou frete seguro. Frete seguro a gente soma, porque foi encargo dela. Vejam essa nuance. Foi encargo dela. Então, frete e seguro a gente soma. Só que a própria questão fala o seguinte: neste valor estavam inclusos tributos recuperáveis de 600, ou seja, dentro desse frete, dentro desses 5 mil, você tinha tributos recuperáveis sobre o frete de 600. Então você vai ter que tirar também. Provavelmente aí é decorrência daquilo que eu falei, tá vendo? Do transporte. Beleza.
Então isso aqui vai dar um total de compras líquidas no valor de 132.400. Show! E aí fala que ela revendeu todas as mercadorias por 300 mil. Então, pessoal, se ela revendeu todas por 300 mil, a gente vai ter que fazer aqui, a gente vai ter que começar a entender um pouco da demonstração do resultado do exercício, tá? E eu sempre falo que na contabilidade, infelizmente, você precisa ver alguns pontos antes que só serão vistos em aulas futuras. E a demonstração do resultado do exercício, ela começa com o valor da receita bruta de vendas. Que vai ser quanto? 300 mil. Tá. E aí, sobre o valor de venda, nós tivemos ICMS recuperável no valor de... ICMS sobre venda no valor de 45 mil. Então, você vai tirar aqui o ICMS sobre vendas, que é uma dedução aqui desse valor da receita bruta. E você vai tirar também o custo da mercadoria vendida. Isso é, o seu lucro ele é apurado de que maneira? Você pega o total da sua receita e você tira o custo, não é mesmo? É assim que se apura o lucro. Você pega a receita e você tira o custo, quanto aquela mercadoria custou para você. E vai, então o total desse custo é de quanto? 132.400. Beleza. Feito isso, nós encontraremos um lucro bruto de 122.600. Gabarito B de bola. Tá bom? Pessoal, então isso é o que a gente já estudou. É a aplicação prática daquilo que nós já estamos ali estudando. Vamos dar uma adiantada, vamos ver algumas questões da ESAF. Essa não, cadê? Então, essa aqui sim, olha lá. Analista da CVM 2010. Na questão anterior, a comissão de vendedores não entra. É uma despesa de venda. Ela aparece lá depois do lucro bruto, tá bom, pessoal? Esqueci de comentar esse detalhe. Mas a comissão dos vendedores, ela não entra. Ela aparece lá depois do lucro bruto, beleza? Anotem isso aí. Então vamos olhar essa questãozinha da ESAF agora. Assinale uma opção que não corresponde à verdade, ou seja, a questão quer o item incorreto. O Conselho Federal de Contabilidade, CFC, aprovou a NBCT 1920 relativa a estoques para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010. Referida a resolução leciona que: letra A. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Certo ou errado? Está correto. Tá bom? Tá certo, exatamente o que a gente falou. Letra B. Os estoques, objeto desta norma, nosso examinador não se deu nem o trabalho
de mudar o enunciado de mudar a letra do pronunciamento. Os estoques objeto desta norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Correto. Letra C. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra? Sim. Os impostos de importação? Sim. E outros tributos? Beleza, exceto os recuperáveis. Custo de transporte? Sim. Seguro? Sim. Manuseio? Sim. E outros. Deduzidos os descontos comerciais? Sim, que eu falei que são os descontos incondicionais. Os abatimentos? Sim, correto, você também tira. E outros itens semelhantes. Então a letra C ela também está correta. Letra D. O custo dos estoques que não possa ser avaliado pelo valor específico deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro a entrar, primeiro a sair, PEPS, último a entrar, primeiro a sair, o EPS, ou pelo critério do custo médio ponderado. Será, galera? Será que é isso? Bom, vamos ver a letra E. Os custos de transformação do estoque incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas e a alocação sistemática de custos indiretos de produção, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Pessoal, então o custo de transformação é exatamente isso. São aqueles custos que você tem para transformar a sua matéria-prima em produto acabado, para transformar a sua matéria-prima em uma mercadoria para revenda, uma mercadoria para vender. Então, o custo de transformação é exatamente isso. Letra E está correta. Sobrou a letra D, que é o nosso GABA. O custo dos estoques que não possa ser avaliado pelo valor específico deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro a entrar, primeiro a sair, último a entrar, primeiro a sair, ou pelo critério do custo médio ponderado. Pessoal, vamos dar uma olhada no CPC 16? Olha só, o CPC 16, item 23, ele trata o seguinte, ele fala assim: o custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos seus custos individuais. Aí o item 24 diz, vejam pessoal, esse item é importante. O item 24 chega e diz: a identificação específica do custo significa que são atribuídos custos específicos a itens identificados do estoque. Este é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico, independentemente deles terem sido comprados ou produzidos. Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoques que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custos não é apropriada. Em tais circunstâncias, um critério de valoração dos itens que permanecem nos estoques deve ser usado. E aí continua. O item 25. O custo dos estoques que não sejam tratados nos itens 23 e 24 deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro a entrar, primeiro a sair, PEPS, ou pelo custo médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, pode-se justificar diferentes critérios de valoração. Pessoal, então é o seguinte, imagina que eu, Gabriel, decidi que ia parar de dar aula.
Falei, quer saber? Cansei dessa vida de dar aula, estou aqui, não gosto mais dos meus alunos são muito chatos, não quero mais dar aula. Agora eu vou abrir uma concessionária de veículo. Então, se eu abrir uma concessionária de veículo e eu tenho lá 10 veículos nessa concessionária, eu não tenho necessidade, por exemplo, de fazer um custo médio. De fazer um custo, por exemplo, pegar o veículo que custou 100, tem uma Ferrari que custou 1 milhão e tem um Fusca que custou 10 mil. Eu vou fazer um custo médio disso aí, vai dar quanto? Não tem nada a ver. Nesse caso, eu posso atribuir um custo específico para cada item, tá? Então, a preferência do pronunciamento contábil do CPC 16 é que você faça a valoração dos seus estoques, é que você avalie os seus estoques pelo custo específico. Bom, se o seu item custou X, ele está avaliado por X. Se ele custou Y, ele está avaliado por Y. Essa é a preferência do CPC 16 nos itens 23 e 24. Só que, quando não for possível fazer essa avaliação pelo custo específico, o que você tem que fazer? Você ou vai utilizar o PEPS ou você vai utilizar o custo médio. Como assim, Gabriel, quando não for possível? Imagina agora que eu decidi, falei, quer saber? Cansei de dar aula, meus alunos não são legais comigo, meus alunos nunca pagam o chopp que falam que vão pagar depois de aprovados, já tenho lá mais de não sei quantos mil alunos nomeados e nenhum shopping até agora, cansei. Vou abrir uma grande rede de supermercados. E aí eu abro uma rede de supermercado, eu decido que vou vender cerveja para esses alunos. Já que eu não sou rancoroso, eu vou vender cerveja. Só que uma cerveja eu pago eu compro por 2, outra eu compro por 2,50, outra eu compro por 2,30 e tantos, outra eu compro por 2,40. Então vejam, não é possível, não é viável nessa hipótese que eu faça uma mensuração para cada item. Talvez. E aí, o que vai acontecer? Eu vou utilizar o primeiro que entra, primeiro que sai, ou seja, as mercadorias que entraram primeiro, essas vão ser as primeiras que vão sair do meu estoque, ou eu vou utilizar para avaliar esses estoques o que a gente chama de custo médio. Custo médio é o seguinte, custo médio é algo que fica entre o PEPS, primeiro que entra e primeiro que sai, e o EPS, que é o último que entra e o primeiro que sai. Só que o EPS é permitido, é proibido pela nossa legislação do imposto de renda. O CPC 16, no seu item 25, também fala que, olha só, se você não pode usar isso, ou você vai utilizar PEPS ou custo médio, se você não pode utilizar o custo específico. Então vejam que nem o próprio CPC 16 autoriza a utilizar o EPS. Por quê? O EPS, o último que entra, primeiro que sai, quando você tem uma economia que ela está inflacionária, quando os preços estão subindo, você tende a repor os seus produtos, você tende a comprar as mercadorias de volta por preços cada vez maiores. Então, se você utilizar na sua empresa o último que entra é o primeiro que sai, o que você vai ter? Você vai ter um custo do seu estoque, um custo do seu produto vendido maior. E se você vai ter um custo do seu produto vendido maior, você vai ter um lucro menor. Então, a legislação do imposto de renda, antes mesmo da edição do CPC 16, já não permitia a utilização do EPS. Agora, o CPC 16 vai no mesmo sentido. Entenderam? Então, ele fala, olha, ou você utiliza o custo médio, ou você utiliza o PEPS, na hipótese de você não poder, ou for inviável, que você utilize o custo específico.
Entenderam, pessoal? Então, por isso que o gabarito da nossa questão, voltando lá, é a letra D de dado. Entenderam? Sim ou não? Sim, né? Mole. Beleza, meu povo? Então, basicamente, na aula de hoje, eram esses assuntos que eu gostaria de abordar. A gente vai dar continuidade a esse tema na próxima aula. Valeu? Então, até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui!